Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Manuela. Seja bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos seguir aqui com a minha trajetória lendo Harry Potter pela primeira vez. E desde que eu postei o primeiro vídeo aqui no canal, vocês me pediram muito, mas muito mesmo, para continuar gravando esses vlogs de leitura com resenha para vocês. E aqui está o vlog de leitura e depois Manu resenha contando tudo o que eu achei de Harry Potter e a Câmara Secreta, o segundo livro dessa saga incrível que é Harry Potter. Essa leitura de Câmara Secreta foi simplesmente incrível pra mim. O livro ele só cresce no meu coração, tanto que, como vocês podem ver, eu até comprei uma camiseta de quadribol de Harry Potter, de tão fissurada que eu tô com essa história. E sem mais enrolações, vamos comigo pra esse vlog de leitura que também tá surto atrás de surto, pra vocês verem o quanto eu amei essa história. Bora comigo! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog de leitura aqui no canal. Um vlog de leitura muito especial porque eu me enrolei, mas aqui está ele. Finalmente vou começar a ler o segundo livro de Harry Potter, A Câmara Secreta. Eu não sei nada dessa história, assim como eu não sabia nada de A Pedra Filosofal, eu não sei nada de A Câmara Secreta e eu tô bem animada pra descobrir, porque como vocês viram no meu primeiro vlog de leitura aqui do canal, lendo Harry Potter pela primeira vez, eu me apaixonei pela história e eu tô muito ansiosa pra descobrir o que eles vão fazer agora. Qual vai ser a aventura que o Harry, o Ron e a Hermione vão se enfiar. Muitos amigos meus falam que esse é um dos melhores livros de Harry Potter, um dos livros que eles mais gostam, favorito de muita gente. Então, estou indo com expectativas lá em cima, porque se tanta gente assim adora essa história de vários livros, esse é um dos favoritos, é porque realmente o negócio é bom. Então vamos começar logo esse vlog de leitura, parar de enrolação, porque eu já me enrolei demais pra começar essa leitura. Então vamos lá! 10% do livro já lido e vim conversar com vocês um pouquinho sobre como tá sendo esse início de leitura. Eu amei que o primeiro capítulo ele é basicamente um vamos recapitular o que aconteceu no livro 1. Então, me ajudou muito a lembrar todos os acontecimentos. Ele fala sobre a chegada do Harry em Hogwarts, fala sobre o relacionamento dele com os Dursley, que parece que só vai de mal a pior. Fala sobre o Harry ter enfrentado o Voldemort, conta a história do Harry, como que os pais dele não morreram no acidente de carro e sim morreram por causa do Voldemort, como ele sobreviveu ao ataque do Voldemort. Então, assim, amei o primeiro capítulo porque ele serve, assim, de um frescor pra memória, sabe? Ele dá aqueles pontos-chave da história do livro 1 pra gente se lembrar daquilo que é essencial pra continuar a leitura. E, gente, tadinho do Harry, meu Deus do céu, tadinho dele. Não consigo nem imaginar como tá sendo horrível voltar pra esse inferno de casa, morar com esses chatos desses Dursley. Mas queria falar sobre o capítulo 2, que esse sim, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Gente, esse é o famoso Dobby, então? Ou Dobby? Sei lá, eu sabia que tinha um personagem que todo mundo amava que se chamava Dobby. Não sei como pronuncia o nome dele, mas eu achei ele muito fofinho até a hora que ele caga com tudo. Porque você percebe que ele é muito carentinho e ele é um elfozinho doméstico, gente. Um elfo doméstico, que coisa mais fofa. E ele também parece que vive numa realidade tão horrível, assim como o Harry, só que eu não gostei do jeito que ele lidou com a situação do Harry, sabe? É aquela coisa, gente, conversem antes de fazerem as coisas, escutem uns aos outros. O Dobby não quis ouvir o Harry, foi lá e fez besteira e agora o Harry está pagando o pato por isso. Mas eu achei ele muito fofo, eu gostei dele, eu acho que ele me lembra, assim, uma criancinha que não sabe muito bem o que tá fazendo, só tá fazendo pensando com o coração e não com a razão, sabe? Então eu achei isso muito fofinho nele. E eu gostei muito dessa adição desse personagem, porque eu já tava ansiosa nesse livro pra ver quais seriam as novas aventuras que eles iam enfrentar. E o Dobby fala... Gente, eu vou ficar insegura de falar o nome dele errado durante o vídeo inteiro. Meu Deus! E ele fala pro Harry
que ele não pode voltar pra Hogwarts porque tem um grande perigo à vista, que tem coisas acontecendo na escola e que é muito perigoso pro Harry voltar pra lá agora, quando iniciar o novo ano letivo. E o Harry teima que ele precisa voltar porque ele não tem notícia dos amigos e ele precisa voltar pra uma realidade em que ele é bem-vindo, porque a vida que ele vive na casa dos Dursley é um grande de um inferno. Mas o Dobby não quer explicar pra ele o que é esse mistério e com quem tem a ver esse mistério. Então, já temos aí a sacada de que uma nova aventura tá vindo pela frente. E eu quero continuar lendo pra descobrir logo o que é que vai acontecer. Porque é óbvio que o Harry não vai ficar parado dentro da casa dos Dursley, tendo um perigo à vista, porque ele, a Hermione e o Ron adoram se enfiar em confusão. Então vamos ver onde que esses três vão se enfiar. Porque o segundo capítulo termina com o Ron chegando na casa do Harry, na janela, de espreita. Gente do céu, alguém me controle, eu vou ler este livro numa sentada só. Chegamos pertinho de 30% da leitura agora e ai, meu Deus, como eu amo esse universo, gente, eu amo esse universo. Tudo segue sendo tão rico e a autora vai aos poucos introduzindo novidades nesse mundo mágico que é de Harry Potter, que você fica cada vez mais fissurado. E eu tava muito curiosa para saber como que ia ser a chegada deles em Hogwarts esse ano, porque eu acho que a chegada de A Pedra Filosofal é muito icônica, ela é muito tradicional, né? Como a gente tá conhecendo pela primeira vez Harry Potter, a gente vê ele na primeira série de Hogwarts fazendo tudo que um aluno novo tem direito para conhecer a escola, e eu queria saber o que eles iam fazer pra ficar de diferente, porque eu acho que ia sair até um pouco meio sem graça, digamos assim, se ele fizesse tudo exatamente igual da primeira vez que ele foi pra Hogwarts. E eu gostei muito, muito da maneira diferente, inusitada e cheia de percalços e aventuras mágicas que ele e o Ron viveram para chegar em Hogwarts. Falando no Ron, eu queria dizer que eu estou simplesmente encantada pelos capítulos em que a gente conhece um pouquinho mais da família Weasley, o capítulo em que o Ron e o Fred e o George vão buscar o Harry na casa dele, dos Dursley, que daí a gente finalmente descobre o que o Ron foi fazer lá, né? Como um bom amigo foi atrás do Harry para descobrir o que estava acontecendo. E eles resgatam o Harry e levam ele pra passar o finalzinho do verão na casa deles. E, gente, não tenho o que dizer, eu sou apaixonada. Me apaixonei por essa família que tem 1000 filhos ruivos, maravilhosos, e que cada um tem uma personalidade incrível. E falando nisso, vamos começar a falar de teorias. Eu acho que o Percy pode ter algum tipo de envolvimento com o que vai dar errado esse ano em Hogwarts, porque ele está agindo muito suspeito, de uma maneira muito intrigante, e eu acho que a J.K. Rowling não é o tipo de pessoa que só joga uma informação no ar, ela vai ter alguma conexão. Aprendi isso lendo A Pedra Filosofal, nunca deixar passar nenhuma informação despercebida. E é isso por enquanto, gente, eu parei bem na parte que o Harry e o Ron chegam em Hogwarts, vão pro dormitório da segunda série e são super aclamados pela entrada triunfal deles com o carro voador do pai do Ron. E tô bem animada pra continuar a leitura, mas hoje eu vou parar, porque nós temos um vlog pra fazer, e esse vlog não se chama Lendo Harry Potter em um dia. Então chega por hoje, e amanhã a gente continua essa leitura maravilhosa de A Câmara Secreta, que eu já estou amando demais. Mais um dia desse vlog de leitura de A Pedra Filosofal, cheguei em 45% da leitura e hoje eu tô particularmente muito feliz porque eu tomei a primeira dose da vacina contra a Covid. Vacinem-se, pessoal, vacina salva vidas e foi um momento muito especial, fui até com a minha camisetinha de jacaré e hoje foi tão legal. Mas vamos falar desta leitura maravilhosa aqui que, tô amando cada vez mais. Agora eles finalmente estão em Hogwarts, eles finalmente estão voltando para a rotina deles e tem aparecido tantos outros elementos tão divertidos aqui. Eu achei um sarro a cena do berrador. Eu achei um sarro, eu consigo imaginar na minha cabeça a mãe do Ron gritando com ele e aquilo explodindo
no salão de Hogwarts. Deve ter sido, assim, incrível. Eu tô louca pra ver essa cena no filme, espero que tenha. Ai, o volta dos treinos de quadribol, tão divertido. Eu tinha certeza, eu tava só esperando o momento que o Draco ia entrar pro time da Sonserina e ia virar apanhador, porque esse menino se rói de inveja do Harry. Se rói de inveja. Eu não consigo ter um pingo de empatia por ele. E eu tô amando aquele professor doido lá, o Lockhart. Não amando, assim, mas eu tô achando um sarro. Tipo, ele parece ser a pessoa mais convencida da face da Terra. Mas eu acho que ele vai ter alguma importância bem legal pra história. Então, tô bem de olho nele, o que ele vai fazer. O Snape também continua sendo a mesma pedra no sapato de sempre. E até agora não apareceu tanto do Dumbledore. Quero ver mais dele. Eu amo tanto a relação que ele tem com o Harry. Quero ver mais ele dando conselhos legais pro Harry. E falando no Harry, ele começou a ouvir uma voz misteriosa lá em Hogwarts. E essa voz fica falando umas coisas esquisitas pra ele. Então, assim, né? Estou de olho no que pode vir aí. Achei meio suspeito, devo admitir. Mas tô bem animada pra os próximos acontecimentos. Agora eu parei mais ou menos naquela parte que eles vão no aniversário do Nick quase sem cabeça. Que sério, esse personagem é incrível. Essa festa de aniversário de morte dele é incrível. Eu simplesmente estou amando a Murta que geme. Eu morria de medo dela e agora eu estou com dó desta mulher, coitadinha. Achei genial a história dele não ter sido aprovado no clube de caça sem cabeça por 1 centímetro de pele. Assim, criativo demais. E é nesse dia que o Harry, o Ron e a Hermione encontram o quê? O título do livro mais conhecido como A Câmara Secreta. Eu gostei muito dos bebês Mandrágora. Mandrágora. Agora eu não vou me lembrar direito o nome, mas eu achei um sarro. Enfim, eu amo a criatividade desse universo. Eu acho que isso é de todas as coisas. Depois da amizade do Ron e da Hermione e do Harry, é a minha favorita. O quão rico é esse universo, sabe? E o quão rico ele é na nossa imaginação. Então eu tô bem animada pra seguir com a leitura, mas eu já adianto pra vocês que existe uma grande chance desse livro ser favorito também. Então vamos ver se ele vai caminhar pra onde eu estou esperando. E eu quero ver mais do Dobby, sei lá. Sumiu o bichinho, cara. Procurei na internet pra ver foto dele e achei a coisa mais fofa do universo. Tô aqui com a Belzinha, com a minha cachorrinha, me fazendo companhia. E temos que fazer muitas atualizações nesse vlog de leitura, porque cheguei em 65% da história e aconteceu muita coisa mesmo. E a gente precisa falar disso, porque é o que tá sendo, assim, decisivo pra esse livro ser tão incrível quanto o primeiro. E se duvidar, depender de como os acontecimentos forem acontecendo daqui pra frente, ainda melhor. Eu amei saber a história da Câmara Secreta e de quebra a história da fundação de Hogwarts também. Adorei saber que o nome dos 4 bruxos que fundaram a escola deram origem ao nome das 4 casas principais, então achei isso uma sacada divertida, genial demais. Mais um jogo de quadribol. Eu sou apaixonada pelas cenas de jogos de quadribol, que o Harry deu o nome dele, pegou o maldito pomo, mas isso obviamente lhe custou um braço quebrado. Professor Lockhart, icônico, cara mais doido que já passou por Hogwarts, fazendo besteira de novo e levando o Harry pra enfermaria. E foi por causa disso que a gente teve a reaparição de um personagem que eu estava querendo muito ver de novo, que é quem? Dobby, meu povo. Dobby. Não vou acertar falar o nome desta criatura, deste elfo doméstico até ver o filme. Mas eu amei saber que era ele de novo que tava aprontando pra mandar o Harry de volta pra casa. Eu não tinha parado pra pensar que essa possibilidade de que aquele balaço que tava enfeitiçado poderia ser do Dobby e não do Snape ou do Draco. A gente sempre quer jogar a culpa na Sonserina, né? Desculpa, ainda não simpatizo com eles. Mas ele quer muito fazer com que o Harry volte pra casa. E aos poucos parece que a gente vai entendendo o porquê. Porque a gente vai descobrir coisas sobre o Harry que talvez a gente não quisesse descobrir, assim, alguns poderes que ele tem.
algumas coisas que ele consegue fazer que talvez sejam prejudiciais pra ele, que vão prejudicar a imagem dele dentro de Hogwarts. E eu fiquei muito triste porque eu odeio quando as pessoas acusam injustamente o Harry. Ninguém sabe o que ele passou na casa dos Dursley. Ninguém sabe o passado do Harry pra acusar ele de alguma coisa. Ninguém mexe com o meu reizinho. E, inclusive, queria dizer que é nessas cenas que a gente percebe o quão incrível o Hagrid é pro Harry. Ele é, assim, o melhor e o maior pai que o Harry poderia ter nesse momento da vida dele dentro de Hogwarts. O Hagrid é um personagem incrível, um dos meus favoritos. E assim, gente, a depender do jeito que as coisas estão caminhando, eu realmente tô com medo do que vai sobrar pro Harry dessa situação da Câmara Secreta. Eu entendo a preocupação do Dobby de querer tirar ele daquele lugar. Eu me irrito às vezes com o Dobby. Eu penso assim, cara, para, não vai dar certo. Ele não vai embora. Você não entendeu ainda que ele não vai embora. E daí eu fico irritada com o Dobby, só que eu fico me sentindo muito mal de ficar irritada com ele, porque ele sofre muito. Ele é tipo o Harry dos elfos domésticos. E como eu tava falando pra vocês, acho que essas coisas que envolvem um pouco sobre o que o Harry pode vir a ser, o que o Harry tem escondido dentro dele que ele não sabe, que devem prejudicar ele um pouco ainda dentro de Hogwarts. Essa questão dele ser ofidioglota, né, de conseguir falar com as cobras, me preocupa um pouco. Espero que isso tenha algum tipo de relação com a capa do livro, porque até agora eu estou identificando alguns elementos que tem na capa, né, a cobra, que é uma coisa importante dessa parte da história em que eu tô atualmente, que é entender o porquê que o Harry tem esse poder de falar com as cobras e quem mais além dele tem esse poder e o porquê isso pode ser prejudicial pro Harry. Aí aqui temos também a Fawkes, que é a Fênix do Dumbledore. Amei, já quero uma Fawkes pra mim. E tem aqui o Chapéu Seletor também, que tem sido um dos meus grandes medos e uma das minhas principais teorias, que é... Eu não sei se isso é possível no universo de Hogwarts. Posso estar falando besteira, mas que é mandarem o Harry pra Sonserina. Tipo, pode ser uma teoria muito doida, pode ser uma teoria nada a ver, mas, gente, é a primeira vez que eu tô lendo, eu posso estar criando 1000 coisas malucas na minha cabeça e eu tenho licença poética pra isso. Então eu espero que isso não aconteça, porque, que nem eu falei pra vocês, não sei quando e se isso vai acontecer, se em algum momento da minha vida eu vou simpatizar com o pessoal da Sonserina, mas... Assim, se essa minha teoria doida que eu criei na minha cabeça se concretizar, eu vou ficar muito triste, porque o Harry, ele pertence à Grifinória, ele pertence àquele mundinho dele com o triozinho perfeito do Rony, dele e da Hermione, então não posso ver isso acontecendo. Simplesmente não quero ver isso acontecendo, meu triozinho sendo separado em casas diferentes. Não dá, não aceito, não quero. Chapéu Seletor, faça o que for preciso pra manter eles juntos. E até o momento atual... As coisas estão ficando meio tensas, eu estou ficando preocupada, eu não quero que o Harry se machuque, porque ele é o meu bebê, meu protegido. E eu tô animada pra continuar lendo, porque agora, né, já passamos da metade do livro e, enfim, estou verdadeiramente com medo do que pode acontecer. Mas... amando, simplesmente amando a história. Gente, alguém faz alguma coisa, tá dando tudo errado. Ai, Senhor, meu Deus do céu, fortes acontecimentos nessa reta final de A Câmara Secreta. Cheguei em 80% da leitura e eu não estou bem. Primeiro que muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Tipo, da última vez que eu vim falar com vocês, muita coisa já tinha acontecido, mas agora aconteceu ainda mais coisa. Então eu queria falar com vocês sobre essas coisas que foram aparecendo. Primeiro de tudo, a história do diário secretíssimo do Tom Riddle. Meu Deus, isso veio pra ajudar ou veio pra atrapalhar o Harry? Não consigo entender. Enfim, eu gostei muito da tecnologia do diário, que não aparece o que tá escrito, mas que o Harry consegue entrar no diário, consegue entrar nas memórias que estão registradas no diário. Eu achei isso muito interessante, achei que foi uma adição, tipo, totalmente inesperada, assim, pro mundo de Harry Potter que eu tava conhecendo até então. E eu consegui visualizar tanto isso acontecendo na minha cabeça, com a descrição,
que eu fiquei tão feliz, assim, o quanto eu gosto da riqueza de detalhes desse universo. Eu não canso de dizer isso. O quanto as coisas aqui são muito criativas, o quanto é explorado muito bem o quesito principal do gênero do livro, que é a fantasia. É o realmente entrar num universo diferente que não faz parte da nossa realidade. E eu me divirto demais com isso. Eu acho que, já que a gente tá só no segundo livro, ainda vai ter muito mais coisa pela frente. Mas, assim, eu já tô extremamente impressionada com tudo que eu vi até agora dos 2 primeiros livros. E, assim, não sei se eu gostei de saber o que o Tom Riddle contou pro Harry. Por quê? Não vou falar o que é, porque spoiler, vai que alguém aí não leu A Câmara Secreta, tá na mesma situação que eu, lendo pela primeira vez. Mas eu não quero acreditar que a pessoa que o Tom Riddle acredita que seja quem abriu a Câmara Secreta 50 anos atrás realmente seja essa pessoa e que essa pessoa tenha aberto novamente a Câmara Secreta. Eu não quero acreditar, e se for essa pessoa, é que nem eu falei lá no meu Scooby, estarei passando pano, porque eu amo essa pessoa. É basicamente isso. E falando em Câmara Secreta, meu Deus do céu, estou sofrendo, gente, rolou mais um ataque na escola e um dos personagens que eu mais amo, assim, foi atacado. E a única coisa que eu conseguia pensar é como que esta pessoa foi atacada, entendeu? Tipo, esta pessoa, se eu tivesse que escolher uma pessoa pra salvar a minha vida do universo de Harry Potter, eu escolheria essa pessoa. Então eu fiquei pensando, cara, quem está fazendo isso? Porque se conseguiu atacar e petrificar essa pessoa, então tá todo mundo ferrado. É basicamente isso que eu fiquei pensando. E falando em todo mundo ferrado, eu estou indignada com os últimos acontecimentos que eu li deste livro, porque, que nem eu falei pra vocês, a escola está desmoronando com os ataques do monstro, ou sei lá quem, o herdeiro, que tá atacando, que abriu a Câmara Secreta, que tá petrificando as pessoas. Eles não conseguem resolver, os ataques continuam acontecendo, e o Ministério da Magia resolve levar uma pessoa que eu gosto muito presa como justificativa para tentar mostrar serviço, e é uma prisão muito injusta e eu fiquei muito indignada. E ao mesmo tempo também chega o traste do pai do Draco e quer tirar o Dumbledore da diretoria de Hogwarts, e eu fiquei pensando, cara, você vai botar quem ali, cara? Vocês têm o Dumbledore, vocês vão botar quem? Quem é mais capacitado? Não tem ninguém mais capacitado que ele, entendeu? E eu achei muito legal que ele simplesmente fala que podem até tirar ele de Hogwarts, mas enquanto tiverem pessoas fiéis a ele lá dentro, ele não vai ter saído oficialmente da escola. E Hogwarts sempre vai recorrer para aquelas pessoas que forem atrás dela, que forem pedir ajuda para ela, e nunca para as forças do mal. Então, assim, ícone, ele pisou no pai do Draco, porque é o pai do Draco, né, o maldito Lúcio Malfoy, que vai lá decretar que ele tem que sair da diretoria de Hogwarts, ele tem que deixar o cargo dele. E, assim, pisou muito com classe, porque dá pra ver muito bem que o Draco é uma frutinha que não caiu nada longe do pé. E eu parei mais ou menos nessa parte em que o Dumbledore é retirado da escola, em que o Harry, o Ron e a Hermione estão ainda investigando sobre a Câmara Secreta, e o Harry percebe que tá na hora dele usar um único artefatozinho que ele tem a favor dele de novo, que é a capa da invisibilidade do pai dele. E eu me emocionei muito nessa hora que ele fala assim, acho que tá na hora de tirar a velha capa do meu pai da mochila, porque me lembrou muito da primeira vez que ele usou, né, e das coisas que ele descobriu quando ele tava usando ela, né, a primeira vez que ele teve contato com o espelho de Oldset, e eu fiquei tão emocionada, eu fiquei, tipo, nostálgica da primeira vez que eu li esse livro, e eu fiquei pensando, cara, se eu tive esse sentimento entre o primeiro e o segundo livro, pensa as coisas que ainda não vão vir quando eu fizer as próximas leituras, e isso só prova o quanto eu tô gostando de verdade desse universo de Harry Potter. Se o meu coraçãozinho já ficou quentinho da leitura do primeiro pro segundo livro, eu fico imaginando como que vai ser fazer a leitura do último. Então, assim, não quero que isso chegue logo, porque eu estou me apaixonando demais por esse universo e eu não consigo nem imaginar o que vai ser quando eu chegar no fim dele.
Então, eu tô gostando muito, só que as coisas agora realmente estão dando muito errado e eu estou ficando bem agoniada com isso. Eu não gosto quando as coisas dão errado. Eu entendo que as coisas precisam dar errado pra no final elas darem certo, mas eu não gosto, isso me agonia, sabe? Tipo, pra mim, eu gosto de finais felizes, pessoas felizes, todo mundo feliz e eu não gosto de tristeza. E agora tá tudo dando errado, tá todo mundo triste, tá todo mundo mal, o Harry tá sofrendo, o Harry não pode sofrer, ele não merece sofrer. E alguém tem que fazer alguma coisa. Então, assim, por favor, que nesses últimos 20% as coisas se resolvam. E a gente descubra oficialmente o que são todos esses mistérios que a gente ainda não sabe respostas. E eu preciso de respostas. Eu estou desesperada por respostas. Último dia do nosso vlog de leitura de Harry Potter e a Câmara Secreta. Tenho que admitir que estou com medo do final desse livro. Realmente eu não sei o que esperar dele. Eu não tenho ideia do que pode acontecer. E acabei de chegar da casa do meu namorado e amanhã eu quero muito ver o filme com ele. E eu preciso terminar essa leitura, porque eu tô muito ansiosa. Ao mesmo tempo que eu estou com medo, estou muito ansiosa para descobrir como que vai ser o desfecho da história da Câmara Secreta. Se os problemas que ela ou quem abriu ela causou vão ser solucionados, se as pessoas que foram petrificadas vão despetrificar. Essa palavra existe? Sei lá. Eu vou deixar um pouco pra parte da resenha, é claro, de tudo que eu achei desse livro, do que foi essa leitura pra mim. Mas uma coisa que eu posso garantir pra vocês é que esse livro é tão especial quanto o primeiro foi pra mim. Então, não sei se estou pronta pra me despedir deste livro aqui, até porque ainda tem mais uns 5 pela frente. Mas vamos lá fazer essa leitura, então, porque temos que terminar, né? Eu não posso ficar pra sempre nesse suspense e eu também não quero me dar spoiler vendo o filme amanhã. Então, bora comigo pra fazer essa última leiturinha de A Câmara Secreta, os 20% finais desse livro aqui. Então, bora, vamos lá. Terminei Harry Potter e a Câmara Secreta. É muito difícil falar de um livro quando você fecha ele pela primeira vez e você simplesmente viveu tanta coisa no final da história que fica quase impossível de tentar resumir tudo o que aconteceu, o que você sentiu. Eu tô abismada com o final desse livro. Provavelmente esse foi um dos maiores, se não o maior plot twist que eu já li. Eu acho que eu nunca li um plot twist que eu fiquei assim... Eu tenho uma tendência, que eu já comentei aqui com vocês, de tentar adivinhar a história do livro. E eu não gosto disso. Eu quero que o livro me surpreenda. E em momento nenhum passou pela minha cabeça o final desse livro. Em momento nenhum. As coisas se desdobraram de uma maneira simplesmente fenomenal. As pessoas que estão envolvidas com esse plot twist eu não suspeitava. A forma como ele aconteceu eu achei uma coisa assim riquíssima, de outro mundo. Tipo, como assim? Como isso foi tão bem pensado? E é um final bonito, é um final poético, é um final com tanto ensinamento. Eu não quero chorar. Mas é tão bonito de ver. Eu sigo apaixonada pela evolução do Harry. A cada livro que passa, você
só percebe o quão especial Hogwarts é pra ele e o quão grandioso um dia ele ainda vai ser, e grandioso pro bem. Uma das coisas que eu mais gosto no livro de Harry Potter e que eu tava esperando acontecer logo é o momento Harry e Dumbledore. Eu batizei de momento Harry e Dumbledore porque é o momento, digamos assim, vamos aprender de verdade com esse livro. O que esse livro tem de principal para nos passar de mensagem. E assim como no livro passado eu comentei com vocês que tinha uma frase que tinha me chamado muita atenção, que é aquela que o Dumbledore fala pro Harry que não faz bem ele viver sonhando e se esquecer de viver. Aqui em A Câmara Secreta também a gente tem um momento em que o Dumbledore fala pro Harry algo que a gente também deveria levar pra nossa vida, que são as nossas escolhas, Harry, que revelam o que realmente somos, muito mais do que as nossas qualidades. A gente aprende ao longo desse livro, pelas entrelinhas, que foram as escolhas do Harry e não as qualidades que ele carrega em si que fizeram a gente descobrir a solução do mistério final de A Câmara Secreta. São as escolhas que ele toma, as decisões que ele acaba tendo ao longo dos percalços que esse livro vai mostrando. Como eu falei pra vocês, quando eu tava em 80%, o livro tava dando tudo errado. Tudo de mais errado possível estava acontecendo aqui. E você percebe que o Harry simplesmente já não via mais saída, porque todas as decisões que ele tomava acabavam não levando ele a lugar nenhum. Mas nem por isso ele mudou o jeito dele de ser, nem por isso ele mudou a forma dele de pensar, a forma dele de encaminhar as coisas, enfim, o Harry de ser Harry. Fora diversos outros momentos dessa reta final que eu fiquei encantada, que me fizeram rir, que me fizeram chorar, que me fizeram ficar chocada. Agora eu posso falar com propriedade que esse livro é incrível, que esse livro é maravilhoso e que esse livro consegue ser ainda melhor que o primeiro. O primeiro já foi muito bom, muito maravilhoso, uma introdução incrível ao universo de Harry Potter. E aqui a gente vê que o universo ele consegue se expandir ainda mais, que existe muito ainda para se falar sobre o mundo bruxo, muito ainda para se entender sobre a história do Harry, e é uma caminhada que eu tô só começando a trilhar ainda. Então eu vou parar por aqui, dar aquela respirada, porque afinal já são 4:30 da manhã, eu não consegui parar de ler desde que eu sentei para ler. E fiquem aí com a minha resenha de Harry Potter e a Câmara Secreta. Um livro que simplesmente virou o dono do meu coração. Como vocês puderam ver aí, mais um livro de Harry Potter que eu me apaixonei perdidamente. Sem dúvidas, esse livro foi ainda mais especial do que a Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal faz uma introdução incrível para a história, mas você já percebe que ela cresce muito mais em A Câmara Secreta. E agora vamos para nossa resenha para eu contar tudo o que eu achei dessa história aqui para vocês. A primeira coisa que eu queria dizer pra vocês é que eu realmente estava com expectativas altas pra esse livro, depois de eu ter amado tanto o primeiro, depois de eu ter me encantado completamente pelo universo de Harry Potter. Então eu não posso negar, eu tava esperando um livro incrível. Descobrir esse universo agora mudou completamente a minha perspectiva sobre livros de fantasia. Entender o porquê que tanta gente é apaixonado por essa história me fez ver o quão importante é introduzir literatura fantástica, principalmente para estimular a nossa imaginação quando a gente tá entrando no universo da leitura. Não sei se eu posso dizer que eu sinto falta de ter lido ele mais nova, porque como eu disse no meu primeiro vídeo, eu acho que descobrir Harry Potter agora tá sendo uma experiência que eu não trocaria por nada. E quando eu abri esse livro, eu já tava esperando aventuras tão incríveis quanto as do primeiro livro, mas eu posso dizer com certeza absoluta que eu não imaginava que eu já seria surpreendida nas primeiras páginas desse livro. Eu não me lembro se em A Pedra Filosofal foi comentado que existiam outros seres mágicos que iam além dos bruxos e de alguns animais exóticos. Então, assim, pensem a minha surpresa quando eu tô na primeira, na segunda, terceira, quarta página do livro e me aparece um elfo. Um elfo doméstico do além, assim, e que rouba a cena completamente. Então eu adorei a forma como o Dobby, agora que eu assisti o filme, eu sei falar o nome desse elfo. O Dobby, ele aparece na história. Ele, assim,
é literalmente um dos personagens mais engraçados desse livro, mais perdidos, que mexe com as nossas emoções. Uma hora você tá passando raiva, outra hora você tá apaixonada nele. Ele me trouxe aquela sensação boa de filme da Disney, não só lendo o livro, mas também assistindo o filme, quando o personagem principal tem aquele sidekick, que tem aquele amiguinho que tá sempre ali nas aventuras com ele. Então a sensação que eu tive é que o Dobby é um novo amigo do Harry, um amigo que vai estar nessa longa trajetória que ainda vem pela frente dos próximos livros. Fora isso, quem diria que conseguiriam inovar no primeiro dia de aulas de Hogwarts, né? Eu já tava preparada pra ver eles empurrando o carrinho na parede pra entrar na plataforma 9 3/4, mas não. A J.K. Rowling falou lá assim, não, vamos fazer uma coisa diferente, né? Vamos sobrevoar a escola com um carro? Vamos chegar pro primeiro dia de aula em estilo? Pra que ir no expresso? Não, vamos mudar e vamos inovar. E eu adoro a decisão, né? Essa decisão de narrativa, de trazer algo diferente pra algo que provavelmente seria exatamente igual, né? Eu achei muito legal isso, achei que foi uma adição criativa muito incrível pra história. Aliás, falando nisso, eu acho que uma adição muito legal pra história foi justamente a gente entender como que é essa dinâmica bruxos e trouxas. A gente entender como que os trouxas não percebem que eles convivem com bruxos, que eles estão compartilhando a sua rotina com seres mágicos, e como os bruxos gostam de entender a rotina dos trouxas. A gente percebe muito isso no Arthur Weasley, no pai do Rony, o quanto ele é fissurado por coisas do mundo trouxa. Achei um sarro a cena que ele vira pro Harry e pergunta, viu? Como funciona um patinho de borracha? Que é algo mais comum e mais normal pra gente. E pra eles é simplesmente fascinante, assim, achei uma sacada muito legal. Então também é muito interessante ver como tem esses bruxos que querem muito estudar, entender como é que funciona a dinâmica dos trouxas, como a gente vê com o pai do Rony, mas também tem aqueles bruxos que abominam a convivência com os trouxas, que é o caso do Lúcio Malfoy, pai do Draco. Gente, não dá, assim, tipo, eu sei que vocês falaram pra mim que em algum momento eu vou gostar do Draco, mas não tá chegando esse momento. Não tô nem vislumbrando essa luz no fim do túnel, sabe? Tipo, parece que está só piorando. E com a chegada do personagem do pai dele, as coisas realmente não estão favorecidas pro lado do Sr. Malfoy. Então, gente, meio complicado, assim, de Manuela gostar dele. E já que nós estamos falando de famílias, eu não podia deixar de voltar e mencionar o quão incrível é esse começo de livro, em que antes deles irem pro primeiro dia de aula, né, porque eu acho que eu me antecipei um pouco falando do carro, porque eu fiquei muito fissurada com a cena do carro, tanto no livro quanto no filme. Eu achei, assim, sensacional. Me despertou aquela sensação eufórica de pensar, meu Deus, eu gostaria muito de ter vivido isso também. Mas eu queria falar da família do Rony, do momento em que a família dele acolhe o Harry, porque eles percebem que o Harry tá numa grande enrascada lá com os Dursley durante as férias, e eles percebem que eles precisam tirar o Harry dali, e ele vai passar o finalzinho das férias na casa do Rony. É, assim, simplesmente incrível! É de você ficar com um sorriso no rosto o momento inteiro que você tá lendo o livro, você descobrir a casa do Rony, conhecer o quarto dele, você ver como é que funciona a rotina deles. A mãe do Rony é uma personagem incrível também, você vê aqueles primeiros traços da personalidade da Gina aparecendo com mais força também. Ela tímida perto do Harry já dá a entender que ela gosta dele. Não que não tenha sido perceptível no primeiro livro, mas nesse fica ainda mais claro. A gente percebe também as peripécias do Fred e do George. O Percy meio estranho. Eu não sei não, gente, mas eu suspeito desta criatura. Eu não acho ele confiável. Enfim, voltando à casa dos Weasley, essas descrições mágicas em geral que envolvem a casa deles, o vampiro que mora embaixo da casa deles, no sótão, sei lá, alguma coisa assim. O relógio também, que marca as horas de uma maneira diferente conforme os compromissos deles, eu acho que é assim, que eu achei também muito legal. O tapete que tricota sozinho também, assim, fenomenal. São vários elementos que fazem parte daquela casa, porque aquela casa é uma grande bagunça, né? Mas é uma bagunça tão feliz, uma bagunça tão legal, que é aquilo que eu falei, sabe? É você
se sentir parte daquilo, você entrar tão fundo na história que você parece que você tá convivendo com ele, sabe? Que você conhece a dinâmica daquela casa, que você consegue ler as informações que estão escritas naquele relógio, que pra você é completamente normal um tapete tricotando sozinho, sabe? Então, a dinâmica da família deles e a dinâmica da casa deles é algo que eu achei muito legal. E eu gostei muito do Harry ter sido inserido nisso, né? Ele sai daquela realidade extremamente angustiante, em que ele é super maltratado na casa dos Dursley, vai pra Hogwarts, realiza tudo aquilo que ele faz em A Pedra Filosofal e daí volta pra lá, tipo, um castigo que o Harry realmente não merece, sabe? Então achei muito legal o finalzinho das férias ele passar lá na casa dos Weasley. Mais um ponto que eu amei conhecer foi justamente essa questão de aprofundar o mundo mágico de Hogwarts. Quando eles chegam depois das férias e eles estão no segundo ano de magia, você já percebe aulas novas, você já percebe feitiços novos, você já percebe experimentos novos. Também achei muito legal. Mais animais fantásticos, né? Que é o caso da Aragog, da aranha, que, gente... eu odeio aranha, me deu muito medo essa parte. No filme eu também fiquei meio aterrorizada, não vou negar. E é claro, eu não posso deixar de falar de provavelmente o meu personagem favorito desse livro, que é a Fawkes. No vlog eu acho que eu falo Fawkes, mas aí a minha amiga Vanessa, que é super fã, falou assim, não, é Fawkes. E é muito bom ter amigos que te orientam, né? E falam assim, não, é desse jeito, não fala assim que tá errado. E daí a gente vai aprendendo, né, com mais detalhes sobre o universo. Mas enfim, voltando pra Fawkes, essa personagem incrível, essa fênix que muda completamente os rumos da história, que transforma, de certa maneira, o final desse livro e traz a gente pro final feliz que a gente queria. Então, assim, eu preciso de uma Fawkes aqui na minha estante, assim, sabe que eu falei pra vocês que eu queria uma Edwiges na minha estante? Então, eu quero uma Fawkes também. E não posso deixar de falar de um personagem coadjuvante que é, assim, essencial nessa história, que é o Gilderoy Lockhart, o professor Lockhart, que, cara... provavelmente a maior fake news a já passar por Hogwarts, assim, o cara, assim, conseguiu enganar uma galera, conseguiu enganar até a Hermione, então, assim, o cara é bom nisso, sabe? E mais pra frente, assim, lá perto do final do livro, você vai perceber que ele é um grande de um abobado, uma das pessoas mais abobadas a pisar naquela escola, e você fica pensando, cara, como que tanta gente acreditou nesse verme? Não tem explicação. Sobre a minha paixãozinha platônica pelo Harry, ela segue intacta, crescente, aflorada dentro de mim, tanto que, né, eu até comprei uma camiseta com o nome dele. Eu gosto muito da evolução dele, é perceptível que mesmo já desenvolvendo um pouco melhor a personalidade dele, mesmo depois de um ano em Hogwarts, ele ainda carrega algumas inseguranças dentro dele. Algumas dessas inseguranças, inclusive, que foram criadas dentro de Hogwarts, mas ao longo do livro você percebe que a partir das decisões que ele vai tomando, a partir dos desafios que ele vai enfrentando, ele vai evoluindo, ele vai amadurecendo. E como eu falei lá no primeiro vídeo, e que eu acho essencial trazer aqui de novo, ele mesmo assim não perde a humildade dele. E essas decisões que ele toma ao longo do livro, elas são fundamentais não apenas para o desenvolvimento de personagem dele, mas também pro final feliz que eu comentei que a gente vai ter aqui em A Câmara Secreta. E já que nós estamos falando de decisões, vamos falar do que eu batizei de momento Harry Dumbledore, que é o momento da moral do livro, a moral da história, quando você aprende de verdade, quando vê aqueles ensinamentos que chacoalham a gente e são pra vida. Então vamos falar dessa parte. Como eu falei pra vocês, uma das minhas melhores amigas, a Vanessa, ela é muito ligada em Harry Potter, ela é uma super fã. E conversando com ela sobre os livros, ela me contou uma coisa que eu achei muito interessante, que é quando a autora, ela quer explicar algo com mais clareza, ela utiliza dois personagens pra isso. O primeiro é a Hermione e o segundo é o Dumbledore. A Hermione, ela é a personagem que se comunica com o leitor. Ela é a personagem que explica pra gente um acontecimento. Então, quando alguma coisa bombástica vai acontecer, é ela que vai falar. Então, quando a gente vê lá pra frente ela descobrindo o que é o grande
monstro que existe na tal da Câmara Secreta, quem mais ou menos traz essa explicação pra gente, mais ou menos porque ela meio que explica indiretamente isso pra gente, é a própria Hermione. Então, partes complexas da história, pra esclarecer pro leitor, quem faz esse papel é a nossa nerdzinha favorita. E com o Dumbledore, essa questão de contexto da história não é diferente, mas ele é um contexto um pouco mais aprofundado e um pouco mais reflexivo. Então, quando ele fala lá no final do livro pro Harry que as nossas decisões dizem muito mais sobre quem nós somos do que as nossas qualidades, a gente percebe que ele tá trazendo um ensinamento pra nós que conversa muito justamente com essas inseguranças que eu comentei que o Harry carrega dentro de si. Como eu falei pra vocês, o livro, ele me trouxe uma perspectiva ainda pior da Sonserina, porque ele gira muito em torno da história da Sonserina, que foi, no caso, a casa que o Chapéu Seletor considerou colocar o Harry, né? Ele considerou que se ele fosse pra Sonserina, ele poderia ser um grande bruxo, poderia aprimorar os poderes dele. E o Harry pede pra não ir pra Sonserina, porque ele escutou muitas coisas ruins sobre lá, e o Chapéu acaba colocando ele na Grifinória. Só que esse "e se eu tivesse ido pra Sonserina, o que teria acontecido comigo?" fica martelando na cabeça do Harry, essas possibilidades. E isso acontece porque muitas vezes ao longo desse livro, ele acha que ele tá na casa errada. Ele acha que ele deveria estar na Sonserina. Muitas coisas fazem ele acreditar que a casa dele deveria ser a Sonserina e não a Grifinória. Mas, quando tudo é resolvido lá no final, eu acho que não resta dúvida pra ninguém de que o Harry tá onde ele deveria estar, de que ele é a cara da Grifinória, de que ele é um grande exemplo de bruxo daquela casa, de que não, ele não pertence à Sonserina, ele tá exatamente onde ele deveria estar. E falando do plot principal desse livro, que é o quê? O que carrega o nome na capa, que é a Câmara Secreta. Eu gostei muito, mas muito que esse livro nos introduz ao título, né? Muito antes do que o primeiro. Como eu falei pra vocês no meu primeiro vídeo, uma das coisas que me incomodou um pouco foi que demorou pra gente entender o que era a Pedra Filosofal, demorou pra gente começar a falar sobre ela, mas eu também entendo o lado da autora, eu entendo que a gente precisava conhecer o universo primeiro pra daí ir pro assunto principal, mas como aqui a gente já tá super situado sobre o que é Hogwarts, sobre o que é o mundo bruxo, ela já jogou de cara, assim, o que é o que eu gosto, sabe? Vamos falar direto. Então ela fez uma construção incrível sobre essa história. Ela traz contextos super aprofundados. Achei isso muito legal. E isso pra mim foi um grande alívio, porque me deu muito mais tempo pra teorizar sobre a história, entendeu? Eu já comecei a refletir muito antes, já comecei a criar ideias mirabolantes na minha cabeça. Como vocês podem ver no vlog, eu tive umas teorias que, assim, nada a ver, mas foi muito divertido ficar pensando e tentando criar possibilidades na minha cabeça antes e depois quebrar a cara, né, porque ver que não era nada daquilo e o plot twist desse livro me chocar completamente. E quando você descobre efetivamente a história da Câmara, você entende o porquê que o Dobby lá no começo do livro enlouquece e não quer que o Harry volte pra Hogwarts esse ano de jeito nenhum. Você entende qual é a ligação efetivamente do Harry com essa história, como isso impacta não apenas na trajetória desse livro, mas também na trajetória de vida do Harry, porque ele descobre, como eu falei, um dom muito específico que vai, de certa forma, prejudicar muito ele lá dentro de Hogwarts, mas ao mesmo tempo talvez seja uma salvação pra ele, talvez seja um dom que não apenas agora, mas no futuro acabe ajudando ele, no passado já ajudou. Então é muito interessante ver como a narrativa vai sendo construída, como esses detalhes vão entrando na história e criando laços, assim, que tudo vai criando o seu caminho, tudo vai ganhando o seu porquê. E agora vamos tentar falar um pouco mais de spoilers, mas sem tantos spoilers. Então a gente descobre a história da Câmara, a gente vê que algumas vítimas vão aparecendo, né? Se eu não me engano, a primeira delas é a Madame Nora. É a Madame Nora, que ela é petrificada. Daí a gente descobre que existe uma forma de você paralisar as pessoas sem necessariamente matar elas. E além da Madame Nora vão aparecendo outras vítimas desse suposto monstro que está fazendo alguma coisa dentro de Hogwarts. Aí se descobre que essas vítimas têm ligação direta com a Câmara Secreta, afinal é dito lá aquela mensagem, a Câmara Secreta foi aberta, inimigos do Ordalho tenham cuidado. E daí todo mundo já fica tipo, ah, meu Deus!
De quebra, ainda além de tudo isso, que eu achei ainda mais legal, com a chegada da história da Câmara, a gente também descobre a história da fundação de Hogwarts, que eu fiquei pensando assim, cara, como que eu não me perguntei isso antes? Como que não passou pela minha cabeça? Tá, existe esse colégio, mas quem que criou ele? De onde ele surgiu? Aí a gente descobre que a Câmara Secreta tem ligação direta com o bruxo que fundou a Sonserina. Aí a gente descobre que o Harry é ofidioglota, ou seja, ele consegue falar com cobras. Cobra é o símbolo da Sonserina. O bruxo original da Sonserina, que é o Salazar, ele também era ofidioglota. Aí o Harry já começa a ficar paranoico, achando que ele deveria ser da Sonserina. Aí, quando você descobre que o Harry é ofidioglota, você lembra daquela cena lá no primeiro livro, que ele conversa com uma cobra no zoológico, ele liberta a cobra do zoológico. Daí você fica tipo, cara... tudo faz sentido nesse mundo! E assim, galera, daqui pra frente só pra trás, porque realmente tudo dá errado. É gente sendo acusada, que eu tinha certeza que não tinha culpa no cartório, que eu sofri quando as pessoas falaram que o Hagrid tinha aberto aquela câmara, assim, tipo, gente, sério? Pensem um pouco, vocês acham que aquele ursão ia fazer isso? Não ia, né, meu povo? Não ia. O louco do Lúcio Malfoy chegando lá pra tirar o Dumbledore da escola, falar que ele não pode ser mais o diretor, que o conselho votou e quer tirar ele. Você também passa muita raiva. Aí a Hermione é petrificada. A Hermione, meu Deus do céu. A Hermione, a pessoa mais inteligente daquela escola, foi petrificada. Daí você pensa, acabou. Mas, como eu falei, é aos poucos que as coisas vão dando certo, que as coisas vão se arrumando, que vai tudo se endireitando nos eixos, que as pontas vão sendo ligadas. Tudo ganha-se uma explicação. E agora, falando efetivamente dos spoilers, eu já tinha a sensação desde o início de que aquele diário que o Harry encontra mais ou menos ali na metade do livro era um pouco suspeito. Tipo assim, do nada, o Harry encontra um diário, daí tá tudo em branco, daí do nada o Harry começa a falar com o cara lá, daí ele é transportado pra uma realidade de 50 anos atrás, quando a câmera é aberta, ele vê tudo do ponto de vista de um menino X, que a gente não sabe nem quem é, que a gente não sabe se a gente pode confiar, e o Harry acredita. Tá bom, que alguém vai ser tão ingênuo assim, tá bom, só o Harry mesmo, né, porque eu, calejada do jeito que tô com o livro, não caí no conto do vigário. E uma coisa que eu aprendi como jornalista é que a gente nunca pode ver nada de um único ponto de vista. Então, assim, tava claro que alguma coisa ali não tava certa. E você já percebe que até mesmo o Dumbledore, há 50 anos atrás, na memória desse cara, não ia muito com a cara dele. E, aliás, lembrei de uma coisa, não dá nem pra chamar esse cara de Tom, né? Porque o nome dele não é Tom. Mas a gente já surta sobre isso. Calma, nós vamos chegar lá. Voltando a falar da minha rainha, da Hermione, vejam o quanto todo mundo naquele lugar estaria frito sem ela, né? Porque ela foi petrificada e é justamente quando Harry e o Ron vão visitar ela que eles encontram o papelzinho na mão dela, encontram a explicação do que é o monstro da Câmara Secreta, ou seja, o tal do basilisco, que é quem estampa a capa desse livro. E eu queria dizer pra vocês que meu namorado, coitadinho, ele me deu um spoiler. Eu tava falando pra ele, comentando que já tava 80% mais ou menos desse livro, e eu não tinha entendido o que era essa cobra na capa do livro. E daí ele virou pra mim e falou assim, é o basilisco, eu acho. Eu falei, quem? O que é isso? E tipo, 5 páginas depois falou do basilisco, sabe? E daí ele tentou disfarçar, falou, não, é o símbolo da Sonserina. Mas eu meio que já tinha sacado tudo, porque tava muito próximo de vir a explicação. E daí eu entendi o que era o basilisco, o tal monstro de dentro da Câmara Secreta, que é uma cobrona gigante, basicamente. E aí você entende essa relação da imagem da cobra com Sonserina, com o Salazar, que foi o criador da casa. Você entende a relação dos ofidioglottas com o basilisco, você vai perceber como isso acaba sendo crucial na batalha final desse livro, em que o Harry enfrenta o basilisco lá na Câmara Secreta. Mas enfim, voltando à parte que a Hermione salva todo mundo. Bom, se a Hermione não tivesse anotado ali no cantinho do papel canos, né, que eles iam fazer a associação de como o basilisco passeia por Hogwarts sem ser percebido, ou seja, pelos canos, pela tubulação da escola, provavelmente ia levar mais um tempão pra eles entenderem o que estava acontecendo. Então, muito obrigada, Hermione, salvando o dia, como sempre. Então, eles vão criando essas associações, né, canos, tubulação,
tubulação. O que passa pela tubulação? Água. A água vai pra onde? Banheiro. Banheiro. Qual banheiro? O banheiro da Murta que geme. Quem é a Murta que geme mesmo? Sim, aquela menina que morreu 50 anos atrás quando a câmara foi aberta. E ela morreu aonde? No banheiro. Então, a câmera só pode estar no banheiro. E aí eles descobrem tudo. Aí ele chega lá embaixo, porque afinal ele tá numa missão, porque uma aluna, assim como a Murta que geme há 50 anos atrás tinha sido morta pelo monstro da câmara, uma aluna foi levada pelo monstro da câmara, e essa aluna é quem? Gina Weasley, a irmã do Rony. Então eles estão na missão de não apenas descobrir sobre o monstro da câmara, mas também salvar a Gina. E ele encontra a Gina lá, mas quem tá lá também? Tom Riddle. E aí vem o plot twist que ninguém estava esperando. Ou se alguém estava esperando, parabéns, porque você é muito inteligente, porque eu não vi isso em lugar nenhum. Eu li o livro e eu não percebi isso em lugar nenhum. E eu fiquei tipo, como assim, cara? Como assim? Então eu fiquei simplesmente chocada que o Tom Riddle era o Voldemort na época de escola dele, quando ele frequentava Hogwarts, há 50 anos atrás. Assim, meu anel voou. Mas vamos falar dessa cena final, né? Porque você fica totalmente chocado, totalmente desesperado, mas também é uma cena linda, porque dá aquela angústia de ver o Harry tentando salvar a vida da Gina, ele tentando lutar contra o Basilisco e ao mesmo tempo lutar contra o Voldemort, porque é ele que meio tá controlando ali o Basilisco, ele meio que trouxe o Harry até ali, né? Ele utilizou a Gina como um efeito colateral, basicamente, pra atingir o Harry, pra ele poder retomar os poderes, né? Porque ele continua muito fraco, principalmente depois do que aconteceu no final do primeiro livro. Então ele utiliza o diário dele com as memórias dele pra ganhar força novamente e tentar ressuscitar das trevas. Ele acaba utilizando a Gina pra isso, né? Ele enfeitiça a Gina pra ela fazer coisas que ela nem mesmo lembrava. E o Harry acaba encontrando o diário dele quando a Gina percebe que tá tudo dando errado, que ela tá fazendo coisas que não era pra ela fazer, e ela precisa se livrar daquilo. É o Harry que encontra o diário. E, enfim, assim, tipo, as coisas começam a dar errado, mas é aquela cena angustiante que você vê que o Harry já não tem saída, que ele foi atacado pelo Basilisco, ele tá à beira da morte, assim, você pensa, é o fim, não vai dar certo, e aí vem a Fawkes e salva tudo com aquele voo rasante lindo dela. Gente, agora eu tô lembrando do filme, tô ficando emocionada. Foi muito lindo. E tudo acaba, e a Gina tá bem. E assim, eu não julgo. Eu não vou julgar a Gina por ser completamente apaixonada pelo Harry. Porque você percebe que ela é completamente apaixonada pelo Harry. Porque assim, eu também sou completamente apaixonada pelo Harry. E não basta o Harry salvar a vida da Gina, trazer pelo segundo ano consecutivo a paz para Hogwarts, derrotar de novo o Lorde das Trevas, que é o maior arqui-inimigo da vida dele, e ainda provar para ele mesmo e para todo mundo que duvidou dele que ele não faz mal para ninguém. Ele ainda liberta o Dobby da família dos Malfoy, porque a gente descobre que ele é um elfo doméstico que serve para a família do Draco. E ele é extremamente maltratado. Você vê ao longo da trajetória do livro o quanto ele sofre, o quanto ele vive nesse regime de escravidão horrível, que ele não pode fazer nada, e ele fazia de tudo ainda assim para salvar o Harry, mesmo vivendo nessa realidade horrível dentro daquela casa. Então tudo que ele ouviu lá dentro e que ele descobriu que estava para acontecer em Hogwarts, então o Dobby sabia o que estava acontecendo e ele tentou de todas as formas possíveis salvar o Harry. E o Harry vai lá e retribui e dá a meinha dele pro Dobby. E o Dobby se torna um elfo livre. Ai, meu coração! É muito fofo, gente, é muito fofo. Eu chorei pra me acabar nessa cena final e eu não me envergonho nem um pouco disso, porque é lindo. Mostra a gratidão do Harry por tudo que o Dobby fez pra tentar salvar ele e ao mesmo tempo a gratidão que o Dobby vai carregar pra sempre pelo Harry ter tirado ele daquela realidade. Então eu fiquei muito feliz de fazer essa leitura, porque além de todos esses ensinamentos, além de todas essas reviravoltas, além de um universo ainda mais aprofundado, eu acho que ele me causou uma reflexão muito importante. E esse ensinamento final sobre o quanto os nossos atos são decisivos pra gente definir como a gente quer contar a história da nossa vida.
Então é muito incrível essa leitura, eu recomendo pra todo mundo. Mais um livro 5 estrelas favoritado aqui esse ano, gente. Não para. Tô com leituras muito boas esse ano. Que venha logo a leitura de O Prisioneiro de Azkaban. Eu tô assim, me roendo pra começar essa leitura, porque eu demorei demais entre a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta, mas agora eu prometo que é zero enrolação. Eu vou ler e logo mais eu trago pra vocês, porque a Câmara Secreta foi uma leitura muito especial. Veio num momento maravilhoso, eu me diverti demais, acho que vocês vão se divertir demais. Me contem aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem que eu continue trazendo esses vlogs de leitura com resenha também. Me contem se vocês já leram esse livro, se vocês são fãs de Harry Potter, se vocês também, assim como eu, estão nessa jornada de ler Harry Potter agora pela primeira vez. Eu vou adorar saber. Vamos conversar bastante aqui nos comentários sobre essa história que tá roubando meu coração. Sem spoiler, gente, por favor, porque pode ser que tenha gente que, assim como eu, tá lendo pela primeira vez e eu não quero descobrir coisas antes da hora, tá bom? Fechado? Um beijo e até as nossas próximas leituras. Tchau, tchau!